Imagine entrar em uma sala onde nenhum som do lado de fora consegue alcançá-lo. Miro atravessa a porta, ela se fecha atrás dele, ele bate palmas, mas o som não se espalha pela sala. Não existe aquele pequeno eco que estamos acostumados a ouvir, a palma surge e morre quase no mesmo instante. Durante os primeiros segundos, tudo parece tranquilo, então Miro começa a ouvir uma batida. Tum, 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 é o próprio coração. Logo aparece um chiado agudo, depois o ruído da respiração. A garganta trabalhando, o estômago se movimentando. Quanto mais Miro presta atenção, mais barulhento o silêncio parece ficar. Até que ele escuta algo diferente, um som que parece vir de algum ponto da sala, talvez um sussurro, mas não existe mais ninguém ali. Câmaras anecoicas são salas construídas para bloquear ruídos externos e absorver as ondas sonoras antes que elas sejam refletidas. Suas paredes, o teto e, em alguns casos, até o chão são cobertos por grandes estruturas em forma de cunha. Elas não foram criadas para torturar pessoas, são usadas para testar microfones, alto-falantes, veículos, aparelhos eletrônicos e qualquer equipamento que produza som. Lá dentro, uma voz parece estranhamente seca. Um passo não preenche o espaço. Quando alguém bate palmas, o som não volta pelas paredes. Isso produz uma sensação que quase nunca experimentamos, porque mesmo no quarto mais silencioso de uma casa, sempre existe alguma coisa acontecendo. O trânsito distante, o vento, um ventilador, um inseto, a eletricidade de algum aparelho, o som do próprio movimento sendo refletido pelas paredes. Nosso cérebro cresceu cercado por esses sinais. Quando todos eles desaparecem, o sistema auditivo não simplesmente desliga, ele continua procurando. É aqui que nasce a primeira surpresa. Para uma pessoa viva e consciente, o silêncio absoluto é praticamente impossível. Mesmo que a sala elimine quase todo o ruído externo, o corpo continua produzindo sons. Sem um ambiente para mascará-los, ruídos que normalmente passam despercebidos tornam-se evidentes. O coração não começou a bater mais alto. Miro apenas nunca o havia escutado com tanta clareza. O mesmo pode acontecer com pequenos chiados produzidos pelo próprio sistema auditivo. Em um ambiente comum, eles ficam escondidos sob os sons ao nosso redor. Numa sala extremamente silenciosa, podem ocupar toda a atenção. Em um estudo publicado em 2022, a maioria dos participantes relatou ouvir sons semelhantes ao zumbido quando permaneceu numa sala anecoica. Os pesquisadores também observaram que medo e ansiedade podiam influenciar a maneira como alguns desses sons fantasmas eram percebidos. E isso nos leva à verdadeira pergunta: se não existe som vindo de fora, por que algumas pessoas começam a ouvir alguma coisa? Porque ouvir não é apenas receber ondas sonoras. Perceber o mundo é um processo ativo. O cérebro recebe informações incompletas e tenta descobrir o que provavelmente está acontecendo. Quando você escuta passos atrás de você, seu cérebro não analisa cada vibração do zero. Ele compara o som com experiências anteriores e cria uma interpretação. Alguém está se aproximando. Esse sistema de previsões é extremamente útil. Sem ele, o mundo seria lento, confuso e difícil de compreender. Mas existe um problema. Quando os sinais externos ficam muito fracos ou ambíguos, as expectativas e os ruídos internos podem ganhar mais importância. É como tentar encontrar uma imagem no meio de uma televisão cheia de estática. Depois de algum tempo, você começa a enxergar formas, talvez um rosto, talvez uma pessoa. A imagem não precisa estar realmente lá. Seu cérebro foi construído para encontrar padrões e prefere produzir uma interpretação duvidosa a ignorar algo que poderia ser importante. No silêncio extremo, um ruído interno pode parecer um som distante. Uma pequena atividade espontânea do sistema auditivo pode ser interpretada como um tom, e uma pessoa ansiosa esperando que algo assustador aconteça pode prestar ainda mais atenção a qualquer sinal incomum. Isso não significa que todos ouvirão vozes. Também não significa que qualquer som percebido no silêncio seja uma alucinação. O coração, a respiração e o estômago são fontes reais. O zumbido também pode ter origem no próprio sistema auditivo. A dificuldade está em descobrir de onde cada sensação veio. Em 2009, os pesquisadores Oliver Mason e Francesca Brady realizaram um pequeno experimento com 19 adultos saudáveis. Os participantes permaneceram durante 15 minutos em uma câmara sem luz e com forte isolamento sonoro. Depois desse curto período, foram relatadas alterações perceptivas, pensamentos paranoides e outras experiências temporárias semelhantes a sintomas psicóticos. As reações foram mais fortes entre pessoas que já apresentavam maior propensão a experiências alucinatórias. Pesquisas posteriores encontraram resultados parecidos. Períodos breves de privação audiovisual podem aumentar percepções incomuns e fatores individuais, como ansiedade e propensão a alucinações, ajudam a prever quem será mais afetado. Mas existe uma diferença enorme entre ter uma percepção estranha durante alguns minutos e desenvolver uma doença mental. Esses estudos não demonstraram que o silêncio transformou pessoas saudáveis em pessoas permanentemente psicóticas. As amostras eram pequenas, as experiências foram breves e os efeitos
efeitos observados eram temporários. Por isso, aquela história repetida na internet de que ninguém consegue suportar mais de 45 minutos numa câmara anecoica antes de enlouquecer não deve ser tratada como um limite científico. Não existe um cronômetro universal após o qual a mente humana quebra. Algumas pessoas ficam desconfortáveis rapidamente, outras permanecem nesses ambientes por períodos maiores. Técnicos e pesquisadores entram em câmaras anecoicas para trabalhar sem perder o contato com a realidade. O que muda é a pessoa, o ambiente e, principalmente, a forma como a experiência é interpretada. Se Miro entra voluntariamente, sabe que está seguro e pode abrir a porta quando quiser. O silêncio pode ser apenas curioso, mas se ele acredita que está preso, não sabe quanto tempo passou e teme que algo esteja escondido na sala, cada batida do coração pode parecer um aviso. O medo aumenta a vigilância aumenta a percepção de ruídos e os ruídos aumentam o medo. Forma-se um ciclo. Sem sons externos marcando acontecimentos, o tempo também pode parecer mais difícil de estimar. Não há conversas, passos, veículos ou mudanças no ambiente. Miro olha para a porta e não sabe se passaram 5 minutos ou 20. Nesse vazio, a atenção se volta para dentro. Pensamentos antes interrompidos pelo cotidiano podem se repetir. Uma preocupação chama a outra. O corpo se torna o principal acontecimento da sala. E é aqui que o silêncio extremo costuma ser confundido com algo muito mais grave, o isolamento prolongado. Uma câmara anecoica, usada por alguns minutos, não é equivalente ao confinamento solitário. No confinamento, a pessoa pode enfrentar dias, meses ou até anos com pouco contato humano, rotina empobrecida, falta de controle, estresse constante, sono desregulado e estimulação reduzida. Estudos e avaliações clínicas associam esse tipo de isolamento a ansiedade, depressão, dificuldades de concentração, distorções perceptivas, paranoia e alucinações, mas não é possível culpar apenas o silêncio. A ausência de contato social, a sensação de aprisionamento, a incerteza, o medo e o tempo de exposição fazem parte do dano. E há uma prova interessante de que o contexto muda tudo. Tanques de flutuação também reduzem drasticamente os estímulos. A pessoa permanece numa água salgada próxima à temperatura da pele, com pouca luz e pouco som. Ainda assim, estudos sobre a chamada Flotation Rest encontraram experiências de relaxamento e reduções temporárias de ansiedade em alguns participantes. A diferença é que a sessão é voluntária, controlada e limitada. A pessoa sabe onde está, pode sair e geralmente entra esperando descansar. O mesmo cérebro que interpreta o silêncio forçado como ameaça pode interpretar o silêncio escolhido como segurança. Portanto, o silêncio não é uma substância tóxica que destrói a mente depois de uma quantidade exata de minutos. O que pode nos afetar é a combinação entre ausência de estímulos, ansiedade, expectativa, isolamento e falta de controle. Quando o mundo exterior deixa de fornecer informações, o cérebro não fica vazio. Ele aumenta a atenção sobre o corpo, amplifica sinais fracos e tenta preencher as lacunas usando aquilo que já existe dentro de nós. Miro volta a escutar o suposto sussurro. Ele prende a respiração, o som desaparece, então ele respira novamente e o sussurro retorna. Nunca houve alguém escondido naquela sala, era apenas o ar passando discretamente por seu próprio nariz. Miro abre a porta e os sons do mundo invadem o ambiente outra vez. Passos, vozes, motores, o vento. Aquilo que antes parecia ruído agora parece uma confirmação de que ele está novamente conectado ao mundo. Talvez o silêncio extremo não enlouqueça uma pessoa. Talvez ele apenas retire, uma por uma, as pistas externas que mantêm a percepção presa à realidade. E quando não há mais nada para escutar do lado de fora, a mente começa a escutar a si mesma.